Bom, pessoal, nós vimos as ligações polares e apolares. Agora, vamos ver as moléculas polares e apolares. Existe uma diferença muito grande entre a ligação polar e apolar entre dois átomos e a polaridade entre a molécula como um todo. Se a gente observar aqui esse exemplo desse hidreto, do berílio ligado a dois hidrogênios, vamos consultar primeiro o valor da eletronegatividade, tanto do hidrogênio como do berílio. Esses são os valores da eletronegatividade de cada um, ou seja, o hidrogênio é mais eletronegativo do que o berílio. Se a gente fosse analisar apenas a ligação entre um hidrogênio aqui e o berílio, essa ligação seria o quê? Polar ou apolar? A ligação seria polar, né? Porque o hidrogênio é mais eletronegativo que o berílio. Porém, quando a gente analisa a molécula como um todo, nós temos aqui uma geometria linear dessa molécula. E o que é que vai acontecer? Como o valor da eletronegatividade do hidrogênio é maior, a nuvem de elétrons do hidrogênio nas duas extremidades vai ficar maior do que no centro. E aqui nós teremos esse vetor que indica que o hidrogênio, a eletronegatividade dele é maior, da mesma forma desse lado aqui. Então, nós temos dois vetores em sentidos contrários. Quando nós temos dois vetores em sentidos contrários, o que é que acontece com eles? Eles vão se anularem. E aí, nesse caso, nós teremos uma molécula apolar. Pronto, molécula apolar. Então, não confundam ligação com molécula polar e apolar. Vamos para esse outro exemplo aqui. Está aqui o valor da eletronegatividade de cada átomo e a gente percebe que o cloro ele é mais eletronegativo. Então, a nuvem eletrônica vai estar maior em cada um dos cloros. E nesse caso, os vetores também estão em sentidos contrários. O que é que vai acontecer com eles? Aqui, eles vão se anular. E nesse caso, a molécula também é apolar. Vamos ver a água agora com sua geometria angular. Vamos ver os valores primeiro da eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio. O hidrogênio nós já vimos no outro exemplo, que é 2,1. O valor do oxigênio é 3,5. Pronto, está aqui os valores. Logo, a nuvem eletrônica ela vai ficar maior aqui no átomo central, que é o átomo de oxigênio. Nesse caso, os vetores eles estão direcionados para o átomo que é mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, os dois vetores eles vão ficar no mesmo sentido, não mais em sentidos opostos. O que é que vai acontecer agora? A molécula vai ser o quê? Polar. E amônia, NH3. A mesma coisa vai acontecer na molécula de amônia, NH3. O átomo mais eletronegativo é o nitrogênio, o átomo central. Logo, os vetores vão estar direcionados para ele. Logo, essa molécula aqui será polar também. Vejamos uma curiosidade. A água, que é uma substância polar, ela se mistura com álcool em qualquer proporção. Da mesma forma, a gasolina e o querosene também, que são substâncias apolares. Elas se misturam também em qualquer proporção. Então, nós dizemos que substância polar tende a dissolver outra substância polar. E substância polar também tende a dissolver outra substância apolar. Logo, nós temos a seguinte frase, que semelhante dissolve semelhante, que é uma frase bastante utilizada em química. Vejamos agora esse termo oxirredução.
A palavra ox vem de oxigênio, então são reações que acontecem na presença do oxigênio. No nosso cotidiano, nós temos aí a ferrugem, o envelhecimento também do jeans. Então, são todos processos que ocorrem na presença do oxigênio, que nada mais é do que a transferência de elétrons. E aqui nós temos a diferença entre a oxidação e a redução. O que seria a oxidação? A oxidação é a perda de elétrons e a redução é o contrário, o ganho de elétrons. Vamos ver agora aqui na prática o exemplo da oxidação do ferro. Então, nós temos aqui a representação do ferro com seus 2 elétrons e o oxigênio com seus 6 elétrons. Logo, o ferro precisa perder os 2 elétrons para o oxigênio ficar estável. Então, a gente vem com aquela representação do movimento dos elétrons com a seta, que fica dessa forma. Como o ferro ele perdeu 2 elétrons para o oxigênio, ele vai receber aqui 2 cargas positivas. Como o oxigênio foi o que recebeu os 2 elétrons, ele vai ficar com 2 cargas negativas. Vamos ver agora o número de oxidação dos elementos que nós conhecemos como NOx. Então, nós temos aqui algumas regras. No caso dos compostos iônicos, o valor do número de oxidação vai ser os valores das próprias cargas. No caso do sódio, como nós temos apenas uma carga positiva, o valor do número de oxidação dele vai ser mais 1. E o cloro, como ficou apenas com uma carga negativa, o número de oxidação dele vai ser menos 1. Então, isso são regras para os compostos iônicos. Aí aqui nós temos números de oxidações usuais. Então, esse daqui, substância simples, vai ter NOx sempre igual a 0. Substâncias simples, aquelas compostas apenas por um tipo de átomo, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, são substâncias simples. No caso do hidrogênio, o NOx dele vai ser mais 1, exceto nos hidretos. Nós temos esses exemplos aqui, que para os hidretos o NOx vai ser menos 1. O oxigênio vai ter NOx menos 2, exceto o oxigênio nos peróxidos, que nesse caso será menos 1. No caso dos elementos representativos na tabela periódica, nós temos aqui, por exemplo, os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos. Todos eles têm um elétron em sua última camada. Logo, eles precisam perder esse elétron. Então, o valor do NOx deles será mais 1. A mesma coisa os da família 2A. Eles precisam perder 2 elétrons. Logo, o valor do NOx será mais 2. Os da família 3A precisam perder os 3 elétrons. Logo, o número do NOx será mais 3. Os da família 4A, eles podem tanto ou perder 4 ou ganhar 4. Então, nós temos essas 2 possibilidades. A mesma coisa da família 5A. Eles podem perder 5 ou ganhar 3. Família 6A, perder 6 ou ganhar 2. E família 7A, perder 7 ou ganhar 1. Que é mais fácil, lógico, eles ganharem os elétrons aqui, que são valores menores. Para finalizarmos esse conteúdo, vamos ver as forças ou ligações intermoleculares. Veja que nos outros casos nós estudamos as forças intramoleculares, que é dentro da molécula, que são aquelas ligações, as ligações que nós estudamos. Ligação iônica, ligação covalente, são exemplos de forças intramoleculares. Já nesse outro caso aqui, intermoleculares, é entre as moléculas, que é o que nós vamos ver agora.
Primeiro caso, forças ou ligações de polo-dipolo. Quando nós temos aqui uma ligação, como no caso do HCl, que é uma molécula polar, nós vamos ter uma extremidade mais eletronegativa que a outra. Aí nós temos aqui a representação. Esse daqui seria o hidrogênio com sua extremidade positiva e o cloro com sua extremidade negativa. Como na prática nós temos aí uma junção de várias moléculas, o lado negativo vai atrair o lado positivo da próxima e assim sucessivamente. Então, essa força que existe entre moléculas polares é a que nós chamamos de forças de polo-dipolo. Nós temos a próxima, que é chamada de pontes de hidrogênio. O nome já diz tudo, né? Pontes de hidrogênio. Então, terá em sua estrutura o hidrogênio, e o hidrogênio vai estar ligado a átomos que são muito eletronegativos, como é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Vamos imaginar agora um exemplo da água, a junção de várias moléculas de água. H2O, H2O, aqui nós temos a ligação entre várias moléculas. Então, entre um oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da próxima, nós temos justamente o que nós chamamos de ponte de hidrogênio, que é representado por esse tracejado aqui. Então, essa seria a ponte de hidrogênio. Essa seria uma representação tridimensional da molécula de água, onde nós temos aqui o oxigênio, os seus hidrogênios, e aqui o hidrogênio ligado sempre ao oxigênio da outra molécula. Então, percebam que a molécula, elas podem estar voltadas para o lado, os hidrogênios, para baixo, para cima. Essa seria a fórmula, o modelo espacial. Como nós temos aí uma quantidade infinita de moléculas, nós podemos representar por H2ON. Esse N é a quantidade que nós temos de molécula de água. E, por fim, nós temos a força de Van der Waals, conhecida também como London, que, no caso desse tipo de força, diferente da de polo-dipolo, ela ocorre entre moléculas apolares, onde a diferença de eletronegatividade é zero ou próximo de zero. E outra observação, que ela é 10 vezes mais fraca do que a força de polo-dipolo. Então, a de Van der Waals é a mais fraca, a de hidrogênio é a mais forte. E aqui nós temos alguns exemplos de moléculas como H2, F2, Cl2, que são moléculas apolares. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima aula.